Jesus, o sumo sacerdote, levantado do meio dos homens para os homens. Jesus, o sumo sacerdote, ordenado pelo Pai. Jesus Cristo, único Filho de Deus, o Filho amado, como ele mesmo diz no dia do batismo de Jesus no Jordão. Este é meu Filho amado, a quem eu ponho toda a minha afeição. É o Filho escolhido por Deus, o único Filho que Deus tanto ama, o qual o Pai deu o poder e a glória sobre todas as coisas. O único Filho, o qual está sentado desde o início dos tempos, à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele o entrega a nós, e Jesus vem em forma da humanidade, de ser humano, nasce da Virgem Maria, é criado ali no meio do povo, no meio da cidade de Belém, criado e educado por seus pais José e Maria, e no momento oportuno, no momento certo, Deus, o Pai, o entrega a missão de expiação pelos nossos pecados. Ou seja, o Pai levanta o sumo sacerdote, que tem o poder de expiação pelos pecados da humanidade, levanta do meio do povo. Jesus era pobre. Pobre significa o povão, o povo de Deus. Jesus era da família simples do povo. Não era de sangue nobre, como diz. Jesus não nasceu do meio dos poderosos, do meio dos ricos, porque senão, se assim fosse, ele ia defender os poderosos, o interesse dos ricos, do poder daquela época. Mas o poder já tinha sua glória. Os poderosos já têm a sua glória. Os ricos, soberbos, gananciosos, avarentos, já têm a sua glória aqui neste mundo. Já tem tudo o que precisa. Ou pelo menos acha que tem tudo o que precisa aqui neste mundo. Mas os pobres, o povão popularmente conhecido, aqueles que não têm poder, aqueles que não têm estrutura, aqueles que não têm infraestrutura, aqueles que não têm bens materiais nem dinheiro para se agarrar, aqueles não têm a quem recorrer, sofrem porque nas mãos dos que têm o poder, dos que têm a força, porque precisa viver e sobreviver neste mundo. Então o Pai, daí desse conceito, a predileção do Pai pelo povão, pelos pobres, pelos pequenos. O povo é humilhado, o povo é sofrido, o povo é escravizado. Daí o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus, do Pai para com o povo. O povo não tem a quem recorrer, o povo não tem dinheiro, o povo não tem poder, o povo não tem médico ao seu alcance, o povo não tem a quem se agarrar. Aí Deus fala: vocês não estão abandonados. E Deus nos dá o seu Filho, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele nos dá a nós para sair do meio de nós, do nosso meio, sofrendo os nossos sofrimentos, passando as mesmas necessidades que nós, sofrendo as mesmas humilhações que nós, ignorados, rejeitados, escravizados,
Jesus era da família pobre, que sofria, como nós sofremos hoje, na mão da política, do poder, dos poderosos. Tinha que trabalhar pesado para poder se sustentar com pouco. E o Pai nos dá o seu Filho assim, para que o Deus, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus vivo, o nosso Deus que está acima de tudo e de todos, pudesse experimentar a nossa vida sofrida, viver a nossa vida sofrida, assim como nós vivemos, e poder, com causa própria, poder nos defender diante do trono, diante do Pai. Com causa própria de quem vive o sofrimento, a angústia, a dor, a limitação, a fraqueza. Jesus, o sumo sacerdote, que é a ponte que nos leva ao Pai, que adentra ao santuário, adentra ao tabernáculo, com os pedidos, com os clamores do povo sofrido, do povo machucado, do povo fraco, da humanidade fraca. Nós, pela limitação humana, caímos no pecado, além de ser sofredores, além de ser oprimidos, além de ser machucados, ainda tem um detalhe a mais que Jesus não experimentou. Graças a Deus, que Jesus foi fiel ao Pai, o nosso Deus foi fiel ao Pai e aos seus princípios de Deus, e não caiu na cilada que foi do pecado. Mas nós, além do sofrimento, além das angústias, das dores, ainda vem a cilada do pecado. A fraqueza muitas vezes nos faz ser seduzidos pelo pecado, talvez por acharmos que tenhamos solução, tenhamos alguma solução de vida nas opções que o pecado nos oferece. Mas o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote do povo, o sumo sacerdote da humanidade, instituído pelo Pai, assim como Arão, como sumos sacerdotes que Deus ungiu e instituiu do meio do povo. Sim, porque ninguém pode ser sumo sacerdote de livre e espontânea vontade, diz a palavra, a não ser aquele escolhido por Deus, suscitado por Deus e levantado do meio do povo, para que com o sofrimento do povo pudesse interceder pelo povo diante do trono de Deus. E esse grande sumo sacerdote, que viveu como nós, caiu, sofreu como nós, mas que com a sua força e determinação não caiu na cilada do pecado. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele levanta do meio do povo para nos defender diante de Deus, para defender a nossa causa diante do Senhor. E por isso, para atender o seu Filho amado, o Pai nos perdoa, o Pai nos liberta, o Pai nos aceita, porque o Pai nos ama. Se o Filho nos ama, o Pai nos ama, o Espírito Santo nos ama e nos aceita na sua morada. Se Jesus, o Filho de Deus, suplicou ao Pai pelas suas fraquezas, imagine nós, se Jesus, o próprio Deus, suplicou ao Pai pelas suas fraquezas, imagina nós. É no momento das nossas fraquezas mesmo, é sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas, que nós devemos clamar ao Pai, pedir ao Pai, e pedir a esse sumo sacerdote que nós temos, que adentra no santuário com os nossos pedidos, levando ao trono do Pai, ao trono de Deus, nossos clamores. Se Jesus sentiu-se angustiado no momento da sua dor, do seu sofrimento, para a sua morte, e nos momentos que ele sentia fraco, a fraqueza física, e muitas vezes antes da alma, do espírito, ele recorria à oração, recorria ao clamor a Deus, suplicava ao Pai para atender, para ouvir os seus clamores
e a sua dor. E eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nos acompanha nesse momento, é um momento de fraqueza na sua vida? Se sente fraco? Se sente sem pernas para andar, para continuar a sua missão, para continuar a sua missão onde você estiver, a missão que for? Se sente fraco, não consegue mais carregar a sua família nos ombros? Muitas vezes a mulher que carrega a família no ombro, né? Por tantas situações, M situações, acaba sobrando para a mulher carregar a família nos ombros. Os filhos, tudo sobre os filhos, educação, muitas vezes até alimento, médico, remédio, e cuidar da casa e tantas coisas. E já se sente sem pernas para lutar contra tantas coisas que acontecem no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua casa. Lembra-se, o próprio Jesus Cristo se sentiu fraco, sem pernas muitas vezes, e clamou ao Pai para dar-lhe forças, para reagir e vencer. É no momento de fraqueza, ao invés de Jesus cair no pecado, nas ciladas do inimigo, Jesus orava ao Pai, Jesus suplicava ao Pai, sabia que tinha um Deus por ele. E você hoje, minha irmã, saiba que tem um Deus por você, que tem um Cristo por você, que tem um Deus vivo que conhece a sua causa, que viveu a nossa causa e que luta por nós. Clame a Ele, entregue a Ele as suas fraquezas, mostre para Ele, diga: Senhor, eu não estou conseguindo mais andar com minhas próprias pernas. Você, pai de família, que muitas vezes está sentindo sem pernas para continuar, sem forças físicas e até espiritual para conduzir, para andar com a sua família, para percorrer a caminhada. Muitas vezes por falta de trabalho, de emprego, nessa situação que nós estamos vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo agora. Lembra-se que tem um Deus por você, que tem um sumo sacerdote, aquele que leva os nossos pedidos, nossas fraquezas, à ponte direta com o Pai, suplicando: se puder, Pai, livra-me deste cálice. E a sua vida tornou-se um cálice? Entregue a Jesus, entregue ao Senhor. Você que nesse momento que nós estamos vivendo tão triste, de pandemia, de muita gente morrendo, muitos entes queridos partindo, indo embora. Você que está com o pai, com a mãe, com o filho no leito dos hospitais, nos leitos dos hospitais, ou acamado por alguma situação, ou por essa pandemia, e já fez de tudo, e não tem mais condições de continuar. Peça a Deus, é o clamor, clama ao Senhor. Mostre para o seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Pede a Ele para levar ao Pai, para fazer essa ponte por nós. Ele tem um poder de olhar para nós e dizer: você quer ser curado? Que seja curado. Você que é missionário, é missionária, trabalha para o Senhor na sua comunidade, no seu bairro, onde for, com o chamado que for, e você vê tanta luta, tanto sofrimento, e você se sente já incapaz de continuar, diga para o Senhor, mostre ao Senhor, fale com o Senhor. Foi o Senhor que te levantou do meio do povo para servir ao povo. E Ele vai nos dar força, te dar força para continuar. Não, nós não estamos sozinhos, nós não estamos não estamos órfãos, não estamos abandonados.
O Pai ouviu as nossas orações e nos deu o seu Filho como expiação dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e como aquele que ouve atento os nossos pedidos. O Pai nos deu o seu Filho, único Filho Jesus, como sumo sacerdote para expiação das nossas falhas. Não estamos abandonados na vida do pecado. Não estamos abandonados na vida do vício. Não é impossível largar o vício. Não é impossível largar as drogas. Não é impossível largar todo tipo de armadilha que estivermos caído. Pode ser difícil, mas não é impossível. E para isso que nós temos aquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra. Temos como nosso amigo, como nosso Senhor, para nos libertar e nos tirar do fundo do poço. Virão dias em que deveis jejuar. Eu vos digo, esse dia é agora, ou seja, voltar-se para Deus e buscar a purificação do nosso corpo e da nossa alma. No Evangelho fala sobre o jejum. Os discípulos conversando sobre o jejum com Jesus, uns com os outros. Então Jesus fala com eles o quê? Ainda não é tempo, se não era tempo de jejuar, virão dias em que deveis jejuar. Eu vos digo, agora é a hora de jejuar pela sua causa. Agora é a hora de orar pela sua causa. Agora é a hora de pedir ao Senhor pela sua causa. Agora é a hora de voltar para Deus. Agora é a hora do clamor. Agora é a hora da penitência. Agora é a hora da busca por esse Deus vivo. É agora que você está angustiado. É agora que você está machucado. É agora que você se sente derrotado. É agora que você se sente fraco. É agora que você se sente limitado, impotente. Agora é a hora da busca. Agora é a hora da conversão. Agora é a hora da penitência. Agora é a hora do rendimento ao Senhor. Da rendição ao Senhor. Nos rendemos, pois, àquele que pode nos levantar, aquele que pode nos ressuscitar das nossas situações que estamos vivendo, de todas elas. Se eu posso viver bem, ter a vida mais longa, por que eu prefiro continuar na situação do crime ou do vício, que pode me ocasionar a morte do corpo e da alma? É mais um tópico que eu anotei aqui para nós partilharmos, para nós refletirmos. Nós sabemos que a vida, quando nós nos sentimos entrelaçados pelo pecado, pelo vício, pelas drogas, pelo mundo do crime, qualquer que for a situação, isso não vai acabar bem para nós. De uma forma ou de outra, nós vamos pagar as consequências das nossas escolhas. E isso, o mundo do crime, o mundo do pecado, o mundo da sedução, do fácil, pode nos trazer muitas vezes armadilhas como a morte do corpo e da alma. A morte do corpo e a condenação da alma. Mas vem dizer para nós a palavra que nós podemos viver bem e viver mais, livre das atrações do maligno, obedientes, confiantes, e nos deixando conduzir por esse Deus vivo, pelo sumo sacerdote que está no meio de nós, levando a nossa causa ao Pai. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos concluindo nossa palavra de hoje, nossa reflexão. E nós podemos deixar Jesus
o sumo sacerdote, o grande e único sumo sacerdote, escolhido pelo Pai, nós podemos deixar Ele nos conduzir. Entregamos a Ele a nossa vida, nossa situação nesse momento. Já peça ao Senhor aí onde você estiver: Jesus Cristo, meu sumo sacerdote, entregue em tuas mãos a minha vida, a minha situação que passo hoje, nesse dia, meu sofrimento, minha dor, minhas angústias. E peço que leve ao Pai, adentre no santuário, Senhor, com os meus clamores, com as nossas pedidos, nossas súplicas. Atenda nossos clamores e vem curar seu povo, curar seus filhos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa abençoar você, sua família, todos os seus. Que o Senhor possa estar no meio de nós, todos os dias e toda hora que Maria nos acompanhe. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia. Até lá, se Deus quiser.